Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 9 de março, segunda-feira. Muito obrigado pelas mensagens, todos aí que estavam preocupados comigo. Eu realmente gravei na segunda-feira passada e na terça caí de gripe. A gripe forte me deixou aí trabalhando uma meia boca o resto da semana, não consegui gravar mais. Mas estou bem, não me derrubou o suficiente, não vão me derrubar. Sigo aqui firme e forte e sempre com a ajuda e com as orações de vocês. Então, muito obrigado por todas as mensagens. Vamos adiante. Olha, dia complicado, preocupante, dia de pânico, né, mundial, pânico em todos os mercados, na Europa, na Ásia, aqui no Brasil. A Bovespa fechou em uma queda de 12%, um negócio que não acontecia desde 1998. O dólar com mais um recorde aí, mais de 4,72 reais, né, a cotação do dólar frente ao real. Olha, tudo isso provocado aí por duas coisas. Uma, o coronavírus. Coronavírus que, olha, está numa fase de expansão, de viralização absurda, né? Enquanto a China parece ter controlado a situação, fora da China, no resto do mundo, a situação ela é inversa, ela é justamente uma fase aí de disseminação do vírus. Espero que essa tendência ela seja revertida pelo menos nos próximos 2 meses. O fato é que nós temos vários países, olha, a Itália, por exemplo, a Itália que registra aí, mas fora da China, um dos maiores números de mortes. Pra vocês terem uma ideia aqui, foram mais de 460 mortes registradas, mais de 9 mil casos registrados. Pra vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde informou hoje 25 casos confirmados e 930 suspeitos. Esse número, claro, vai continuar variando, é possível que aumente ainda muito, então nós temos que nos precaver, adotar as medidas recomendadas aí pelo Ministério da Saúde para evitar a disseminação, a contaminação, ainda que você não figure, vamos dizer assim, no grupo de risco, né, que esteja com a sua saúde em dia, mas todos nós somos agentes transmissores, então é preciso muito cuidado, muita cautela, muita precaução, lavando aí muito as mãos, passando álcool em gel, tomando as medidas de praxe aí recomendadas pelo governo, que são as mesmas recomendadas pela OMS. Olha, além disso, além do coronavírus, quer dizer, antes de passar ao segundo tema, falando aqui da Itália, a Itália que tinha algumas regiões em quarentena, hoje declarou o país inteiro em quarentena. Estamos em contato até com o Diogo Mainá, que está lá em Veneza, e não pode sair de casa. Situação bastante complicada, bastante difícil. Bom, fechando essa questão, além, né, da história do coronavírus, se somou aí essa guerra de preços do petróleo. Arábia Saudita e Rússia não chegaram a um acordo. Em função do coronavírus, a gente já tinha uma redução da demanda do petróleo, porque você tem uma redução da atividade econômica no mundo inteiro. A Arábia Saudita queria então fazer um corte da produção para segurar o preço num patamar, mas a Rússia não concordou. Então ela fez o contrário, ela resolveu se vingar e baixar esse preço, inclusive dando descontos aí em vários mercados, mercado da Europa, mercado asiático, dando desconto no barril que ela vende e também prometendo aumentar a produção. Ela tem essa capacidade e pode causar um problema, inclusive, para os Estados Unidos, porque se baixar muito o preço, o petróleo de xisto lá americano, que tem um custo maior de produção, fica inviável, né? Então, é claro, isso também impacta o Brasil, questão do pré-sal, exploração que tem um custo mais alto também, tudo isso prejudica a economia também brasileira, tá? Ainda que o aumento do dólar possa compensar essa situação a curto prazo, a perspectiva não é das melhores, porque se cai o preço também do petróleo, cai da gasolina, derruba o do etanol, você tem um efeito aí em cadeia. Então, ainda não é uma situação de pânico. O governo, inclusive o próprio ministro, o ministro da Economia, que o Paulo Guedes, pediu serenidade a todos, disse que é preciso então focar os esforços tanto do Executivo como do Legislativo na aprovação das reformas, ainda que a aprovação dessa reforma não tenha um impacto imediato. Claro, a gente tem que fazer o dever de casa
até porque se essa situação se perdura no tempo, a gente tem pelo menos mais condições aí, mais margem de manobra. Então, temos aí a reforma administrativa que o governo precisa enviar, temos reforma tributária, temos a questão do Pacto Federativo. Amanhã, inclusive, teremos aí a votação daqueles PLNs enviados para o Executivo em troca da manutenção do veto 52, lá daquele veto dos 30 bi. Eu comentei, embora eu não tenha gravado aqui o vídeo, eu expliquei para vocês, inclusive deixei fixado lá no meu Twitter a explicação do que aconteceu, do que o governo fez, de como foram as negociações. E de fato, gente, o fato é muito simples. Ainda o Congresso tem muita força em relação a esse valor, aí, ainda que tenha reduzido, tenha devolvido aí 9,6 bilhões para o governo, para o Executivo, conseguindo aí o Executivo manter a sua projeção de gastos discricionários. O fato é que o Congresso está com o olho desse tamanho. E ele quer o quê? Quer aí pelo menos 19, 20 bilhões. Né? Então está colocando nessa conta até recurso a futuro, o que as estatais podem distribuir, né, de dividendos em relação ao seu lucro, já que no ano passado teve um bom resultado, eles querem extrapolar isso. E isso já gera um outro problema que já vinha em discussão de anos anteriores, até no governo Temer eu me lembro que teve uma discussão séria a respeito dessa questão de divisão, de distribuição de dividendos. O governo do PT usou isso muito, né? Então puxava ali, às vezes até mexia, fazia tal da contabilidade criativa, enfim, fazia o diabo com a coisa das estatais, e a gente sabe onde isso chegou. E agora, ainda no governo Temer, houve uma discussão muito séria para limitar a distribuição de dividendos em 25%, né, do lucro. Então, agora o Congresso resolveu não respeitar mais esse limite. Então, para vocês terem uma ideia, o governo estava fazendo na proposta de lei orçamentária uma previsão aí de mais ou menos uns 6 bilhões e o Congresso adicionou a esses 6 bilhões mais 7,5 bilhões. Então nós temos aí uma previsão de 13 bilhões e meio. E tudo isso gera uma outra discussão do que, olha, se o Congresso está de olho, está tão de olho nesses recursos, qual será o interesse em aprovar uma privatização, por exemplo, né? Porque se você está com uma expectativa de resultado das estatais, você obviamente não vai querer abrir mão dessa receita, ainda que você possa vender, né? Você aí vai depender desse valor chegar ao valor que você está esperando em termos de lucro, mas é claro, a gente já sabe que o pessoal não tem muita vontade de avançar nessa agenda e isso pode alimentar essa resistência. Então estamos de olho nisso também. Voltando à pauta dos PLNs, o governo sim negociou, inclusive conversei com o negociador, que é o assessor lá, o secretário de Relações Institucionais, que trata, né, de relações parlamentares, o Esteves Conal, que trata no Ministério da Economia das relações com o Congresso. Ele era um dos emissários do Paulo Guedes nessas negociações com o Congresso, e foi a partir dessas negociações que se chegou na redação final desses PLNs, que serão aprovados amanhã na CMO, na Comissão Mista do Orçamento, e depois vão a plenário. Então, amanhã também teremos outras votações de vetos ainda, né? PL da OAB, pacote anticrime, que não devem gerar nenhum sobressalto, mas estaremos então todos dedicados a acompanhar a votação desses PLNs que já estão recebendo várias emendas, né? Então, muita gente aí critica isso, acha que o Congresso não deveria ter esse poder de fogo todo, criticam essas chamadas emendas do relator, que eu até na sexta-feira mesmo, doente, publiquei a informação de que o governo em apenas 2 meses já tinha mandado executou 800 milhões
e já tinha empenhado 1,4 bi em emendas do relator. Então, para vocês terem uma ideia desse total, ele já estava antecipando o empenho de 1,4 bi. Isso só mostra que está tudo combinado. Então, esse negócio do governo dizer que foi surpreendido, está sendo chantageado, etc. Olha, pode até ser que o Augusto Heleno tenha se surpreendido, mas o Paulo Guedes, o Ramos, com certeza não se surpreenderam porque eles participaram dessas negociações. Como eu já disse antes, o orçamento ele não é feito exclusivamente pelo Congresso, ele é feito com a participação do Executivo, então tudo isso é feito de forma conjunta, né? Então não se deixem enganar. É muito simples, o rito está aí, façam uma pesquisa e vocês vão entender como é que é feito. O Executivo manda a sua proposta, o Legislativo manda a sua, faz aí um texto final e leva para aprovação. Então, assim, dito isso, o fato é que você, nessa matéria, inclusive, que eu dei na sexta-feira, mostrando o pagamento, o empenho pelo Executivo de 1,4 bi em emendas do relator, uma coisa me chamou a atenção. As emendas do relator, elas ocultam o real beneficiário daquele dinheiro, né, daquela emenda. Tá? Então o pessoal já está apelidando de fundão do Centrão, mais um fundão do Centrão. O fato é que um dos PLNs regulamenta isso, para que haja indicação do beneficiário. Então é necessário, claro, cumprimento do acordo, já que já foi estabelecido, senão você corre o risco também de atravancar, de parar, de suspender a agenda legislativa mais importante, que é a agenda das reformas. Então, o fato é que tem muita coisa em jogo e a gente vai estar aí com a lupa lá no Congresso acompanhando e sempre trazendo para vocês aqui a verdade. É isso que interessa, então, muito obrigado sempre pela audiência, nos vemos amanhã em mais um Momento Antagonista, mais cedo no Boletim a Mais. Se eu não gravar, Diego Amorim grava e a gente vai deixando vocês aí atualizados. Tá? Em breve teremos muitas novidades na nossa parte de áudio e vídeo, então fiquem ligados. Um abraço a todos e até amanhã.